Bom dia, alunos e alunas. Espero que vocês tenham descansado, né, nesses 4 dias, né? Eu deixei de dar atividades, eu e todos os meus outros colegas aqui por um tempo. Hoje vamos responder dúvidas, né? A gente vai estudar sobre o ponto médio de um segmento também. Na última aula nós estudamos sobre a distância entre dois pontos num sistema de coordenadas, né? E a aula que eu fiz e uma aula que eu postei também chegou nessa conclusão aqui, que é uma fórmula, tá? Só que essa fórmula é o teorema de Pitágoras, né? O que ela significa, né? Vamos mais para cima no livro, ó. O que aquela fórmula está medindo, né? A distância entre dois pontos quaisquer. Então seria o tamanho desse segmento vermelho aqui, né? Então, se você conhece as coordenadas dos pontos, o x e o y de cada ponto, do A, você sabe que o x do A é esse número, que a gente está chamando de xa. Do B é esse número aqui, que a gente está chamando de xb. Então, a distância daqui até aqui, que é um cateto desse triângulo retângulo, é xb menos xa. O mesmo com o y, né? Você sabe o y desse ponto, sabe o y desse. Então, o tamanho desse cateto é o y do ponto B menos o y do ponto A. E aí, conhecendo isso e isso, se você faz o teorema de Pitágoras, você encontra o tamanho desse segmento aqui. Bom, o que está escrito aqui é exatamente isso, tá? Se você for acompanhando o que foi feito aqui, né? Ó, isso aqui é o quadrado da hipotenusa, que é o tamanho do vermelho, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que é o teorema de Pitágoras usando as coordenadas dos pontos dados, né? Então, xb é a coordenada, a abscissa, é o x do ponto B, o xa é o x do ponto A, então você faz a diferença entre eles. E tanto faz fazer xb menos xa ou xa menos xb, porque esse pedaço aqui você vai levar ao quadrado, tá? E aqui o mesmo menos para o y, o mesmo para o y. Então você pode dizer assim, né? A distância entre dois pontos é o quadrado da diferença entre os valores de x desses pontos, mais o quadrado da diferença entre os valores de y, e aí você tira a raiz quadrada dessa soma, você vai chegar nessa distância. Bom, a pergunta no 9, né? Então ninguém perguntou A, B ou C, perguntaram disso. Então o problema não é nem o teorema de Pitágoras e nem a fórmula, né? O problema é esse 6 raiz de 3, esse 4 raiz de 3, que a gente tem que, esse ano, conseguir se resolver com isso, né? Vamos sair daqui sabendo fazer isso, né? Então, ó, se eu fosse fazer de cabeça, seria assim, né? Você faz a diferença entre esse e esse, que é a diferença dos valores de x, né? Então, se você fizer 6 raiz de 3 menos 4 raiz de 3, vai dar 2 raiz de 3. Aí 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, então 4 vezes 3 dá 12, né? Então o quadrado da diferença desses números aqui é 12. Aí a diferença do y, ó, 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Então se você somar esse 4 com o 12, que é a diferença o quadrado das diferenças dos valores de x, 12 mais 4 dá 16. Aí raiz quadrada de 16 é 4, é a resposta daqui, então, né? Mas eu coloquei no papel aqui, né? Vamos encontrar, não é esse. É esse aqui, né? Então, estou aqui, vamos diminuir um pouco, né? Ó, problema 9. Um ponto é esse e o outro é esse, tá? Então, eu fiz assim, ó, distância de G até H pode ser o x do H menos o x de Z ao quadrado, o x do G ao quadrado, mas também pode ser x do G menos x do H ao quadrado, isso tanto faz, tá? Aí mais y do H menos o y do G ao quadrado, ou o contrário, tá? Aí eu fiz as contas de menos que eu acabei de verbalizar ali, né? Então o que é isso daqui, né? Esse x menos esse, ao quadrado, tá? E esse parênteses aqui, né? É esse y menos esse, ao quadrado. E aí fazendo as contas chega no 4 que a gente tinha falado lá. Aí essa é a resolução do probleminha 9, então.